Tem uma pergunta que sempre me fazem no Twitter e que eu acho que é muito boa, mas eu não acho que é muito bem explicada na maior parte das escolas, até por motivo que quando você aprende isso você é muito jovem e tal. Mas sempre me perguntam, Caio, se a mecânica newtoniana foi substituída, foi provada errada pela mecânica relativística ou mecânica quântica, por que a gente aprende mecânica clássica ainda? E eu quero falar um pouquinho hoje aqui, porque eu quero falar mais de mecânica clássica com vocês. Então, para isso eu quero que vocês entendam um pouco o porquê a gente estuda mecânica clássica ainda no século XXI, tá? Então, essa é uma coisa é um tópico muito interessante para se entender um pouquinho como a física funciona. A gente tem que entender, em primeiro lugar, que atualmente a gente tem algumas mecânicas diferentes. O que é mecânica? Mecânica é a área da física. Então, deixa eu escrever aqui, ó, mecânica. Então, a mecânica é a área da física que estuda como e por que corpos se movimentam. E observem bem aqui, eu estou falando corpos, não copos. Copos é a ciência do bar que ensina porque eles se movimentam, mas na mecânica são corpos, não copos. Então, quando você está aqui, a minha caneta aqui cai, e eu quero entender por que ela cai, é um lugar para mecânica, para ela poder funcionar. Se eu quero entender por que o planeta Terra se movimenta ao redor do, do Sol, isso é um objeto de estudo da mecânica. Um foguete ou um átomo, tudo isso são objetos de estudo da mecânica. O como e o porquê eles se movimentam. A gente entender também que existem dois conceitos que a gente acaba não utilizando muito no dia a dia na física profissional, mas é importante a gente entender, que é o conceito de cinemática e o conceito de dinâmica. De novo, a gente não usa isso muito no dia a dia, mas é importante entender. A cinemática estuda o movimento em si. Então a cinemática vai estudar como aquele movimento vai se transcorrer ao longo do tempo. E a dinâmica vai estudar o porquê o movimento ocorre. Então, vamos falar que eu dei uma bicuda numa bola. Puf. Como a bola vai se mover, por que ela se move, qual vai ser a velocidade que ela vai sair, tudo isso é estudo da dinâmica. A partir do momento que ela está voando, a translação do movimento dela seria estudado pela cinemática. Mas como eu falei, isso não é uma definição que a gente usa muito no dia a dia, porque não é tão útil assim, mas é importante vocês saberem. Então quando a gente começou a estudar a física, e eu tenho outros vídeos falando por isso, a gente percebeu que as leis do movimento se alteram em outras situações. Então, a teoria física que explica elas é diferente. Em especial, a gente tem aqui a relatividade, aqui em cima. A relatividade. E você tem aqui embaixo a mecânica quântica. E observa aqui que eu falei que é a mecânica quântica, porque é uma teoria mecânica, ela quer estudar o movimento dos corpos, como eles se movimentam. Então, como é que a gente percebeu isso? A gente percebeu que a relatividade funcionava para corpos que se moviam rápido, a gente vai pôr velocidade. Então aqui aumenta a velocidade. E a mecânica quântica, ela funciona... Velocidade. E a mecânica quântica funcionava para coisas com um tamanho diferente. Então, para coisas pequenas, para grandes. Então foi isso que a gente aprendeu ao longo do século XX, que existiam duas teorias mecânicas que funcionavam
em sistemas diferentes do que a gente imaginava. Então, para corpos que andavam muito rápido, a gente usava a relatividade. Para corpos que são lentos, mas muito pequenos, a gente usa a mecânica quântica. Pequenos aqui eu estou falando da ordem de grandeza de átomos, realmente pequenos. E aqui, a rápido é rápido próximo à velocidade da luz. Então, aqui, basicamente, eu estou falando que para V próximo a C, e aqui para um tamanho próximo do átomo. Então, são essas duas coisas. Para corpos que não são nem tão rápidos quanto a velocidade da luz, nem tão pequenos quanto um átomo, a gente tem aqui, então, a mecânica newtoniana. Então, que é o que a gente usa no nosso dia a dia. E, só para poder complementar, para corpos que são muito rápidos e muito pequenos, a gente tem aqui a teoria quântica de campos, que é um tópico extremamente interessante, mas extremamente difícil. Então, com isso aqui, a gente teria uma descrição, basicamente, dos tipos diferentes de mecânica que existem. E a coisa interessante é, quando você escreve as equações da teoria da relatividade, você percebe que se você põe uma velocidade baixa naquelas equações, o resultado que ela te dá é exatamente aquilo que era previsto pela mecânica newtoniana. E quando você aumenta o tamanho de um corpo na mecânica quântica, você observa que todos aqueles efeitos malucos que a gente ouve falar da mecânica quântica desaparecem e ela cai de novo na mecânica newtoniana. Então, é por isso que hoje em dia a gente ainda estuda a mecânica newtoniana. Porque ela é um resultado que ainda é aplicado. E não adianta você falar, eu vou lançar um foguete, vou construir uma ponte e vou utilizar a mecânica quântica. O resultado que você vai ter é exatamente igual ao que seria na mecânica newtoniana. Você só vai ter mais trabalho para executar uma conta num formulário, num método muito mais complexo, mas você vai chegar a um resultado que é exatamente igual ao que a mecânica newtoniana estudava. Então é por isso que mesmo hoje em dia a gente estuda a mecânica newtoniana. Porque muitas coisas, muitas interações do nosso dia a dia, a gente não está nem num caso de tamanho próximo ao átomo, nem num caso de uma velocidade tão próxima à velocidade da luz. Se você vai lançar um foguete, não é nenhuma dessas duas condições. Você vai usar a mecânica newtoniana. Você vai construir uma ponte, você vai usar a mecânica newtoniana. Você vai construir uma casa, você vai usar a mecânica newtoniana. Você vai estudar como o sistema solar funciona, você vai usar a mecânica newtoniana. Você só passa a utilizar a relatividade e a quântica quando você passa para essas duas situações. Que são a velocidade alta ou com tamanhos pequenos. Também existe um outro fator porque a gente estuda a mecânica newtoniana, porque essas duas outras teorias aqui, tanto a relatividade quanto a mecânica quântica, elas são construídas com um ferramental matemático que é inspirado naquele da mecânica quântica. Então, da mecânica newtoniana. Então, quando a gente estuda a mecânica newtoniana, a gente aprende depois a como fazer a transição da mecânica newtoniana para a relativística e da newtoniana para a quântica. Você usa o mesmo ferramental matemático. Então ela meio que serviu para a formulação teórica dessas duas. Isso é um pouco mais difícil de explicar para quem não tem conhecimento matemático, mas quem sabe um dia eu tente explicar isso num vídeo. Não tenho certeza, vou tentar. Então, esse é o motivo que hoje em dia, em 2023, 2020, e por toda a história, a gente vai continuar estudando mecânica newtoniana. Porque a mecânica newtoniana é o que determina as leis do nosso dia a dia. É ela que determina como o mundo funciona ao nosso redor. Então, se você vai estudar fenômenos que não são nem muito rápidos, nem muito pequenos, não tem sentido estudar mecânica quântica. E muito menos ainda a teoria quântica de campos, que você teria que estar numa alta velocidade, num tamanho atômico. Faz sentido? Então, como agora a gente entende aqui que a mecânica newtoniana é útil e por que a gente estuda ela, no próximo vídeo eu quero
tentar explicar um pouco para vocês porque como um pouco melhor a mecânica newtoniana, o início dela, que é uma coisa que muita gente deve ter visto no ensino médio, mas não lembram ou não foi ensinado de uma maneira muito interessante. Eu vou tentar aqui explicar algumas coisas que são muito legais, mas a gente não tem maturidade ou interesse para estudar naquela época. É isso que eu quero fazer um pouquinho para poder explicar para vocês, tá bom? Então, ó, aquele beijo, ficamos por aqui, até a próxima, tchau!